Jesus, Salvador, Mestre e Criador. Uau, realmente estamos vivendo em tempos incríveis, dias proféticos. Vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Tom. Você está assistindo ao Watchman River. Fico muito feliz que você esteja aqui. Espero que você esteja bem. Tenho muito a tratar, então vou começar. Primeiro, vou às Escrituras, usando o livro As Promessas de Deus para cada uma de suas necessidades, que reúne passagens bíblicas. Estou na página 146. O que fazer quando você precisa de confiança? Vamos para Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo. Vamos para Hebreus 13, versículo 6. Assim, podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer o homem? Vamos para Hebreus 10, versículos 35 e 36. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, que tem grande recompensa para vós. É preciso perseverar para, após cumprir a vontade de Deus, alcançar a promessa. Vamos para Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo confiança nisto mesmo, que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Dá-me um amém. Eu ouvi isso, obrigado. Vamos para Abacuque 3, versículo 19. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas, não salto alto, alturas. Vamos para Romanos 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essas são boas escrituras. Vamos para 1 João 5, versículos 14 e 15. Agora, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve. Tudo o que pedirmos, sabemos que alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Vamos para mais um, João 14, versículo 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Que beleza como vocês estão. Espero que estejam bem. Me contem nos comentários como vocês estão. Vocês sabem, estamos vivendo tempos proféticos incríveis e parece que cada vez mais coisas estão se acumulando nessa pilha profética. E eu literalmente olhei para o que vou falar hoje nas notícias que estão acontecendo, tipo, isso fala por si só. Como qualquer pessoa que está de olho no arrebatamento pré-tribulacional e nos sinais que levam a ele, qualquer um que entende um pouco de escatologia, eles estão coçando a cabeça agora, pensando: estamos vivendo tempos incríveis. Estamos chegando muito perto da tribulação de 7 anos. Estamos chegando muito perto do arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Essa era da igreja está prestes a acabar. Credível? Ouça isso, vou começar por aqui. Israel 365 News. Terremoto no Ramadã atinge a antiga Xuxã, 10 dias antes de Purim. Colocando o Irã na mira da profecia de Ezequiel. A terra tremeu no Irã no primeiro dia do Ramadã, e tremeu em um lugar que todo judeu na terra conhece pelo nome. Um terremoto de magnitude 5,5 atingiu a província iraniana de Khuzistão na quinta-feira, atingindo uma região que fica sobre um dos pedaços de terra mais carregados de profecias do planeta. A antiga Xuxã, a cidade de Ester, a cidade de Mordecai. A cidade onde o povo judeu esteve a um decreto de ser aniquilado, e onde Deus virou o jogo contra aqueles que queriam destruí-los. Isso foi há 2.500 anos, Purim é daqui a 10 dias. Xuxã, conhecida hoje como Susa ou Xuxa em persa, está localizada na província de Khuzistão, no sudoeste do Irã, um dos assentamentos continuamente habitados mais antigos da Terra. Achei fascinante que, na terra de Ester, onde todos estamos falando sobre a chegada de Purim, isso tenha acontecido. Esse terremoto aconteceu ontem, 5,5. Muito forte. Não pude deixar de lembrar o que Jesus disse. Quando isso começar, olhem para cima. E ele estava falando sobre terremotos, e ele estava falando sobre guerras e rumores de guerras, pestes e todas essas coisas que temos visto. E ele disse:
Olhem para cima. A sua redenção está próxima, mas mesmo assim muitos querem adiar isso. Não, ainda não, ainda não. Não pode estar tão perto assim, deve estar a uns 50 anos de distância, sabe? Mesmo se eu não fosse um crente, eu sentaria aqui e olharia para este mundo e diria: tem coisa maluca prestes a acontecer. Este mundo não é sustentável entre a tecnologia militar que temos hoje e a IA e para onde isso está indo. Quero dizer, mesmo como uma pessoa secular, eu diria: isso não é sustentável. Mas eu provavelmente também seria um pouco levado a dormir, como grande parte do mundo está. Mas estamos vivendo nos últimos dias. É vitalmente importante que você entenda isso. Se você não conhece Jesus, por favor, continue assistindo. Você tem uma decisão importante. Em breve compartilharei o Evangelho. Depois recebemos isso do Times of Israel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira promessas de cerca de 17 bilhões de dólares para ajuda emergencial e reconstrução de Gaza, que nunca vai acontecer. Pode anotar o que eu digo, isso nunca vai acontecer. A reunião inaugural em Washington do seu Conselho de Paz. O valor foi maior do que o previsto, com Donald Trump revelando durante o discurso de abertura do evento que 10 bilhões viriam dos Estados Unidos e que países do Oriente Médio e outros acrescentariam mais 7 bilhões de dólares, um total de 17 bilhões de dólares. Os Estados Unidos prometeram 10 bilhões de dólares ao Conselho da Paz, enquanto Cazaquistão, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Catar, Arábia Saudita, Uzbequistão e Kuwait estão prometendo juntos 7 bilhões de dólares para esse pacote de ajuda a Gaza. Muito interessante, essa reunião do Conselho da Paz aconteceu ontem. Eu assisti, não tudo, mas uma parte. O presidente Trump disse que o Conselho da Paz vai praticamente supervisionar a ONU para garantir que ela funcione corretamente. Ele está posicionando esse conselho chamado de paz em algo que vai ser maior do que a ONU. Estamos assistindo aos tempos finais, a profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Se você não consegue enxergar isso, ore, peça orientação, peça ao Espírito Santo para te guiar, porque a maioria está vendo. 5 países vão enviar soldados para Gaza: Indonésia, Cazaquistão, Albânia, Kosovo e Marrocos. 2 países que vão treinar a polícia palestina são Jordânia e Egito. Meu Deus, Israel compartilhou isso hoje. Ontem, o presidente Trump presidiu a reunião inaugural do Conselho da Paz e, durante o evento, ele reiterou sua convicção. Ao contrário das declarações dos líderes do Hamas de que o grupo terrorista vai se desarmar voluntariamente e abrir mão do controle de Gaza, abre aspas, o Hamas tem sido. Eu acho que eles vão entregar suas armas, que foi o que prometeram. Se não fizerem isso, vão ser duramente enfrentados, muito duramente enfrentados. Fim da citação do presidente Trump. Até agora, eles continuam negando. José. Não com essas palavras, mas tem dito que não vão se desarmar. Israel. Hoje compartilhou isso. Espera-se que umas 50 mil homens seja enviada para a faixa de Gaza 60 dias. 50 mil, uma força de 50 mil homens. Isso de acordo com Ali Shaed, o comissário-chefe do Comitê Nacional para a Administração de Gaza, apoiado pelos Estados Unidos. Em seu discurso ao Conselho da Paz, a ideia não enche exatamente os israelenses de confiança. Shaat insistiu que a força policial seria criada sob uma única autoridade, uma única lei e uma única arma. Essa é exatamente a mesma frase usada nos fracassados acordos de Oslo, que acabaram sendo uma mentira. Essa mentira não é nossa, porque eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo eles construindo a Riviera na faixa de Gaza, não vejo Las Vegas na faixa de Gaza, não vejo a reconstrução. Eu estou esperando uma tribulação de 7 anos que está por vir. Por isso, o arrebatamento, que acontece antes de Deus mostrar sua ira a um mundo que rejeita Cristo. Estamos esperando por Jesus dia após dia, agora mesmo estamos esperando. Jornais internos divulgam isso. O primeiro-ministro israelense Netanyahu avisou na quinta-feira que Israel revidaria com força caso o Irã atacasse, após o presidente Trump insinuar novamente uma possível ação militar contra o Irã. Citação: se os ayatolás cometerem um erro e nos atacarem, receberão uma resposta que nem conseguem imaginar, disse Netanyahu em um discurso televisionado durante uma cerimônia militar.
Aí está, outra citação do presidente Trump de ontem. Nos próximos 10 dias vamos descobrir se podemos chegar a um acordo com o Irã ou não, disse Trump sobre o Irã. Precisamos de um acordo significativo, senão coisas ruins acontecerão. Witkoff e Kushner tiveram ótimas reuniões com os iranianos. Precisamos trabalhar com o Irã. Eles não podem ter armas nucleares, isso foi claramente dito. Fim da citação no Wall Street Journal. Logo após, foi publicado. O Irã rejeitou uma proposta de acordo abrangente que imporia restrições ao seu programa de mísseis balísticos e à sua rede de grupos de representantes regionais. Então, de novo, eles disseram, de jeito nenhum, José. É parecido com o Hamas. Todos dizem isso, não exatamente com essas palavras. Mas o Reino Unido impediu o presidente Trump de usar bases britânicas para ataques no Irã. Então, o Reino Unido não vai permitir que eles usem suas bases. Amigos interessantes assim, sabe? Quem precisa de inimigos? Isso é do Wall Street Journal. O presidente Trump está considerando um ataque militar limitado contra o Irã para forçar Teherã a concordar com um acordo nuclear, informou o Wall Street Journal. Segundo o jornal, o plano prevê uma operação inicial contra diversas instalações militares ou governamentais. Uma ação desse tipo, na opinião da Casa Branca, deve aumentar a pressão sobre as autoridades iranianas e levá-las a um acordo, mas sem escalar imediatamente para um ataque em grande escala. Não sei o que ou quando vai acontecer, mas sei de uma coisa. Temos muito equipamento militar lá. China e Rússia que não gostam de nós atualmente. Não são grandes fãs e eu só fico ali pensando que isso parece profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. Você sabe o que vai acontecer. China e Rússia avisam, não ataquem o Irã. Estamos vivendo dias proféticos. Fontes afirmam que o ataque pode ser realizado nos próximos dias, se aprovado, caso o Irã se recuse a parar o enriquecimento de urânio. Washington não descarta uma transição para uma campanha em maior escala contra a infraestrutura do regime, até mesmo um cenário envolvendo sua derrubada. Alguém disse ontem que achava que os Estados Unidos poderiam derrubar todo o regime em poucas horas. Acho que vamos descobrir em breve. Os Estados Unidos reúnem sua maior força militar no Oriente Médio desde a invasão do Iraque em 2003, segundo a Bloomberg. E novamente o presidente Trump foi questionado sobre o prazo para o Irã, e ele disse de 10 a 15 dias no máximo, quer saber, 10 dias, quando ele disse, isso acontece na véspera de Purim. Simplesmente fascinante. Havia uma lua de sangue naquela noite. Eu não dou muita importância para isso, mas é algo que eu sei. É algo que eu simplesmente acho que não vamos entender deste lado do paraíso. Isso certamente me faz prestar atenção, em vez de simplesmente ir dormir e dizer, nem quero pensar nisso. Eu só vou comer uns biscoitos com molho, o que na verdade parece muito bom. Talvez seja a hora de pausar o vídeo. Pode ser agora, sabe? Pause o vídeo. Vai lá pegar uns biscoitos com molho pra gente. Tudo bem, estou esperando. Não, pega o que você quiser. Eu estou bem. Estou bem. Não preciso de biscoitos com molho, com certeza. Certo, o que mais? Cerca de uma hora antes de eu começar a gravar, Amir Sarfati disse que o USS Gerald R. Ford acabou de entrar no Mar Mediterrâneo pelo Estreito de Gibraltar. Em 2 dias, ele chegará à costa de Israel. Então está ficando real, está ficando muito sério. Orem, orem, orem pela paz de Jerusalém, orem pelo povo daquela parte do mundo. Vamos postar algumas notícias do Buba aqui porque foram boas, disse ele na quinta-feira. Ontem, Netanyahu fez uma ameaça dura aos líderes de Teherã caso eles lançassem mísseis contra Israel, ele disse. Estamos preparados para qualquer cenário, ele disse. E uma coisa é certa, se os atolas cometerem o erro de nos atacar, eles enfrentarão uma resposta que nem conseguem imaginar. Netanyahu continuou. Muito em breve, o Hamas também enfrentará um dilema. Entregar suas armas do jeito fácil ou do jeito difícil. Netanyahu acrescentou que zonas de segurança dentro do Líbano e da Síria são vitais para minimizar o perigo de uma invasão terrestre. E então Buba cita Zacarias 12:2 que diz: Eis que farei de Jerusalém um cálice de tontura para todos os povos ao redor, quando cercarem Judá e Jerusalém. E então Buba disse. O ministro da Defesa, Israel Katz, acrescentou: Eu digo daqui para todos os nossos inimigos, não nos testem e não desafiem nossa determinação.
Porque vocês encontrarão um povo unido e um exército forte e vitorioso diante de vocês. E então Buba compartilha Ezequiel 37:10. Então profetizei como ele me ordenou, e o fôlego entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo grande. Amém. Muito bom, Buba. Muito bom. Ele também disse que Trump deu ao Irã um prazo claro. 10 dias é o prazo final de Trump para o Irã apresentar algum tipo de acordo. 10 dias à frente é o período de 1º a 2 de março, que é literalmente algumas horas antes da última tétrade de eclipse da lua de sangue, em 3 de março. Que é Purim, ele disse. E este é o 3º ano consecutivo de eclipses da lua de sangue acontecendo em Purim em 2024, 25 e 26. Este é o 3º seguido, o eclipse final dos 3. Todos os sinais apontam para este 3º e último eclipse como sendo um marco temporal importante. Purim trata dos persas, o Irã querendo aniquilar o povo judeu e como Deus salva os judeus. Esses dias de Purim deveriam ser lembrados e celebrados por todas as gerações. Esther 9:28. Para estabelecer esses dias de Purim em seus tempos determinados, Esther 9:31. E Buba terminou dizendo: há algo muito especial sobre este ano. A história está se repetindo, amém, amém, está mesmo. São tempos incríveis. Vamos ver. Talvez nada aconteça. Talvez nada aconteça. Eu não vejo isso. Mas ele também disse. Trump disse que está dando ao Irã 10 dias ou 10 minutos. Você percebe que algo importante ocorre quando a comunidade de inteligência de código aberto reage com um simples uau. Quando os C-17 estão voando, é um deslocamento. Quando os C5M Super Galaxies começam a se mover em grupos de 4, é uma declaração de intenção. Eles trazem não só suprimentos, mas também munição e sistemas de mísseis para uma luta prolongada. A arquitetura do segredo está sendo oficialmente substituída pela arquitetura da força. Sim, isso estava acontecendo bem antes de eu começar a gravar. E foi o Insider Paper que compartilhou isso. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Erigachi, afirmou que Teherã está pronto para apresentar seu plano de acordo nuclear aos Estados Unidos nos próximos dias. Após o presidente Trump ameaçar ação militar, ele disse que o próximo passo é apresentar um rascunho de possível acordo aos colegas nos Estados Unidos. Acredito que nos próximos 2 a 3 dias isso estará pronto e após a confirmação final pelos meus superiores, será entregue a Steve Witkoff. Foi isso que ele disse no programa Morning Joe, da MSNBC, esta manhã. Então ele está dizendo, sabe, me deixe ganhar mais 2 ou 3 dias e então eu vou te dar um plano. Sabe de uma coisa? Será que o plano pode funcionar? Possivelmente eles poderiam apresentar algum plano cheio de, eu não quero dizer meias verdades porque são mentiras completas. Mas ele poderia apresentar um plano que Trump talvez pudesse dizer, tudo bem, vamos pausar, e isso poderia adiar por 1 mês ou 2. Mas sabe de uma coisa, tudo está vindo aí. Mas vamos ver onde isso vai dar. Bem, precisamos cobrir isso. O presidente Trump ontem publicou isso no Truth Social. Ouça isso, me diga, quero dizer, meu Deus do céu. Desde os meus 16 anos, e isso faz 45 anos, minha mãe dizia, quando formos arrebatados, eles vão culpar os OVNIs. Ela dizia isso quando eu tinha 16 anos. Ouça isso, o momento de tudo isso é simplesmente incrível, o presidente Trump disse, com base no enorme interesse demonstrado. Eu vou instruir o secretário de Guerra e outros departamentos e agências relevantes a iniciar o processo de identificação e divulgação de arquivos do governo relacionados à vida alienígena e extraterrestre, fenômenos aéreos não identificados e objetos voadores não identificados, e qualquer outra informação conectada a esses assuntos altamente complexos, mas extremamente interessantes e importantes. Deus abençoe a América, ele disse. Uau, eu simplesmente acho um momento impecável. Bubba disse. A decisão veio após Obama afirmar em um podcast que alienígenas são reais, o que Trump chamou de grande erro, acusando o ex-presidente de revelar informações confidenciais. E Bubba disse, arquivos de Epstein, arquivos de JFK, agora arquivos de OVNIs. A revelação está chegando, ou devo dizer que o engano está chegando? Com certeza está.
Credível. OpenAI você está aqui. O CEO da OpenAI, Sam Altman, diz que a China está avançando incrivelmente rápido em inteligência artificial. Sim, o mundo todo. Eu diria que os Estados Unidos também estão. Mas sabe de uma coisa? O sistema B está sendo construído bem diante dos nossos olhos. Isso também saiu no Insider Paper hoje de manhã, bem cedo. Caças dos Estados Unidos e da China se enfrentaram brevemente sobre as águas próximas à Península Coreana esta semana, marcando um confronto raro nessa área entre as duas superpotências. Isso é interessante. E então, um grande júri federal acusou 3 engenheiros do Vale do Silício de supostamente roubar segredos comerciais de empresas de tecnologia, incluindo o Google, e transferir as informações para o Irã. O Departamento de Justiça disse ontem à noite que os 3 engenheiros, identificados nos documentos judiciais como cidadãos iranianos, estão enfrentando acusações de conspiração para cometer roubo de segredos comerciais, roubo e tentativa de roubo de segredos comerciais e obstrução de procedimentos oficiais. Então, resumindo, eles estão encrencados, estão dizendo, deu ruim, agora, certo? Terremotos nas últimas 24 horas. 51 acima de 4.0 e 14 acima de 5.0. Então é isso, certo? Que tal a gente partir agora para o mundo dos palhaços? Agora estamos no mundo dos palhaços, mas em breve sairemos. Vamos ver o que está acontecendo por aqui. Beleza? 6,1 milhões de trabalhadores têm mais a perder com a IA. Qual a chance de a IA substituir seu emprego? E se isso ocorrer, quão pronto você está para mudar de carreira como os 6,1 milhões de trabalhadores? O risco de interrupção pela IA é alto e a chance de conseguir novo emprego é baixa. Isso é o que aponta um estudo de pesquisadores da Brookings Institution, que avaliou as profissões de acordo com o grau de vulnerabilidade à interrupção causada pela IA. E quanto à capacidade dos trabalhadores afetados de encontrar um novo emprego, segundo a pesquisa, existem 6,1 milhões de trabalhadores em ocupações altamente expostas à IA e com baixa capacidade de conseguir um novo emprego. Atendimento ao cliente e reconhecimento estão entre as carreiras mais em risco, com menor capacidade de adaptação. As carreiras menos propensas a serem impactadas pela IA são as de faxineiros e telhadistas. Aí está. Pronto, eu devia ter sido telhadista. Essa é a economia dos sonhos deles. Eles dizem, bem-vindo à nossa economia dos sonhos. Sem empregos, sem dinheiro, só robôs e palhaços e robôs e palhaços. É a economia dos sonhos deles. Vi muita gente comentando isso e estão certos. Disseram. Se a IA assumir todos esses empregos, quem vai comprar o que eles produzem? Sem empregos, ninguém ganha dinheiro. Sabe por quê? Tudo isso é bobagem, porque estamos muito perto da tribulação de 7 anos. Eles não vão estar falando sobre essas coisas, então, tudo bem, que tal isso? Vamos ler alguns comentários do dia, que horas são? Vamos lá, deixa eu ver se consigo encontrar. Cristiano, eu acredito que o ensinamento de que os cristãos modernos substituíram os judeus é um ensinamento demoníaco que vai contribuir para que todas as nações se voltem contra Israel, como está em Zacarias 12:3. Você está absolutamente certo. Tudo o que eu tenho visto ultimamente são cristãos postando vídeos de ódio sobre Israel. Quando somos chamados a abençoá-los, eles podem se unir a essa batalha profética contra o povo de Deus se quiserem, mas eu só vou ficar com água. Todos nós sabemos como essa guerra termina. Amém, cristão. Amém. Obrigado. Você está certo. É demoníaco, é sim. É um engano dos últimos dias. É uma armadilha na qual as pessoas caem. Triste dizer, muitos crentes estão dizendo, bem, esse não é o Israel da Bíblia, de verdade. Foi profetizado que voltaria, e voltou, 2000 anos depois que eles foram dispersos por 2000 anos. Me encontre outro grupo de pessoas que já tenha sido disperso por mais de 500 anos, que tenha se reunido novamente e mantido intactos toda a sua cultura, sua religião e sua língua. E você não vai achar porque é só Israel. É milagroso, sabe, se você se pegar odiando Israel, e eu não estou falando sobre adorar o governo de Israel agora. Não é preciso apoiar todas as decisões do governo de Israel, mas se perceber que está odiando Israel, reflita sobre isso.
Você precisa ir para um lugar reservado e pedir para Jesus te ajudar. Dizer: Jesus, por favor, Espírito de Deus, me conduza, me guie, me mostre. Tim. Ei, família. As luzes diminuíram, a orquestra começou a tocar, a cortina está prestes a subir e nós também. Amém, irmão. Ótimo comentário, grande Lee. Eu só estou lendo isso por causa do meu pequeno, você sabe, problema com comida, lanches e essas coisas que eu tenho. Eu criei um pequeno monstro e tem tanta gente nos comentários. Sempre me faz rir porque eles simplesmente não dizem nada além de um prato que estão fazendo ou preparando, e isso sempre me faz rir. Então, esse é o comentário inteiro do Lee. Assando um bolo invertido com salada de salsicha de acompanhamento. E eu pensei, isso me parece bom. Tem tantos comentários do tipo um brownie e uma xícara de café, mas bom para você, isso é ótimo, parece bom. Fico feliz que você esteja aproveitando um lanche. Walt, que está pronto para passar a eternidade com o Rei dos Reis, me dá um amém. Eu ouvi isso. Foi o que Walt disse. Amém, Walt. Eu também ouvi. Christie. Eu simplesmente amo o Salmo 23. Deus foi tão bom por ter escrito, por ter feito com que fosse escrito para todos nós ao longo das gerações, e nós somos a última geração a ser confortada por ele. Em breve, não precisaremos mais da palavra escrita de Deus, pois estaremos com a palavra viva eternamente. Louvado seja Deus. Ótimo comentário, Christie. Obrigado, você está certo. É tão reconfortante. Consolou todas as gerações. Você está certo, e eu acredito que também confortará os santos da tribulação. Eu acredito nisso. É um momento incrível para estar vivo, mas você sabe que o tempo é curto. O tempo é curto. O tempo é curto. Eu sei que digo isso todo dia, parecendo um disco arranhado. O tempo é curto. Se você não conhece Jesus, vou compartilhar o evangelho com você agora. E hoje pode ser o dia em que você finalmente diga: eu cansei de viver para mim mesmo. Eu cansei. Cheguei ao meu limite. Eu preciso de um Salvador. Vou te contar o que Jesus fez por você. E eu estou esperando que alguém aí hoje. Eu estou esperando que alguém diga sim para Jesus e acredite no seu sangue expiatório e na sua obra consumada na cruz. Esse é o Evangelho, as boas novas. Jesus deixou o céu para nos resgatar do nosso problema com o pecado. Todos enfrentamos esse problema. Nós pensamos coisas estranhas. Fizemos coisas das quais temos vergonha. Todos nós cometemos erros. Precisamos de um Salvador. E Jesus deixou um trono no céu para vir aqui ser o nosso Salvador. Ele veio aqui para derramar o seu sangue, eu sei que é algo forte. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados, nem como ser lavado e ficar branco como a neve. O sangue precisa ser derramado para que o pecado seja apagado e removido. E o Deus Altíssimo enviou seu Filho unigênito Jesus para fazer exatamente isso aqui, para derramar seu sangue na terra, e ele foi para aquela cruz ensanguentada depois de viver uma vida completamente perfeita. Porque ele, Jesus, é totalmente Deus e totalmente homem no mesmo corpo. Deus estava andando na terra em perfeição, mas ele veio aqui para morrer porque te ama tanto que fez um pagamento de sangue para te resgatar. Mas ele não vai te forçar a acreditar no plano de resgate dele. Ele vai te atrair pelo Espírito dele, e se isso parecer verdade, provavelmente é o Espírito dele te chamando. Venha, quero passar a eternidade com você. Eu paguei pelos seus pecados com o meu sangue, acredite em mim, e tudo o que você precisa fazer para ser salvo é dizer: Jesus. Reconheço que sou pecador, sei que tenho um problema com o pecado e entendo que não sou perfeito. Você fez um pagamento de sangue para me resgatar. Você deixou um trono no céu. Veio aqui porque me ama tanto. Você quer que eu passe a eternidade com você. Você pagou pelos meus pecados com seu sangue. Creio e tenho fé que seu sangue me lavará, me deixará branco como a neve e removerá totalmente meu problema com o pecado. Creio na sua obra na cruz, morte, sepultamento e ressurreição. Jesus, preciso de um Salvador. Agora sei que você é o Salvador do mundo e sou seu. Você tem o resto da minha vida. Creio no sangue expiatório e sua obra consumada, sou dele. Ao fazer isso, você é salvo. Você nasce de novo porque Deus colocará o Espírito Santo em você. Você será uma nova criação em Cristo, Jesus, assentado em lugares celestiais. E sabe de uma coisa? Quando o arrebatamento acontecer, você irá no arrebatamento. Você não estará aqui para o pior momento para se estar vivo, a tribulação de 7 anos,
o pior tempo para se viver desde que a humanidade foi criada. Você não estará aqui para isso. E eu sempre digo, Deus não está te prometendo o seu próximo fôlego hoje, de qualquer forma, antes do arrebatamento acontecer. Você precisa de um Salvador, e um Salvador foi providenciado. Você precisa de um pagamento de sangue para o seu problema com o pecado, e um pagamento de sangue foi providenciado. Essa é a oferta. Está bem na sua frente. Se isso soa como verdade para você, corra até Jesus e fale com ele. Ok, se isso não soa como verdade para você, e só parece besteira, ou algo que você não tem interesse, ou então, eu sou mais bom do que mal, eu só prefiro confiar na minha bondade do que no sangue do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você pensa assim, acredita ser mais bom do que mal. Se houver céu, sou tão bom que entro de fininho. Não, você não vai. Você enfrentará a separação eterna de Deus ao encarar Jesus no dia do julgamento, pois seus pecados permanecerão com você por ter rejeitado o pagamento. Quando você está aqui na terra com fôlego nos pulmões, você precisa tomar a decisão enquanto ainda tem fôlego nos pulmões. Ninguém quer ouvir Jesus dizer no dia do julgamento: afaste-se de mim, nunca te conheci. Isso assusta. Você será separado de Deus para sempre no inferno e não poderá dizer que ele foi injusto, pois acabou de ouvir isso. Você vai dizer: eu ouvi. Eu me lembro de ouvir que o Senhor pagou pelos meus pecados com o seu sangue, e eu rejeitei isso. Você vai saber que é justiça. Eu só não quero que ninguém enfrente isso. Honestamente, eu não desejaria isso para ninguém que eu já conheci. É sério mesmo. É um assunto muito sério. É a coisa mais importante que você vai ouvir hoje e você tem uma decisão a tomar. E eu espero que você escolha Jesus. Se você escolheu Jesus, me avise. Se você escolheu acreditar no sangue redentor e na obra consumada de Jesus, me avise nos comentários para que possamos orar por você. Certo, é isso que eu tinha para hoje de manhã, no meu tempo de oração. Eu fiz uma oração por cada pessoa que fosse assistir a este vídeo. Porque o Senhor sabe todos os dias, antes mesmo de eu fazer o vídeo, Ele já sabe quem vai assistir. Então eu orei por você, goste ou não, você foi alvo de oração. E se não formos arrebatados hoje? Você sabe, Tom acha que todo dia é ótimo para o arrebatamento. Sim, eu acho. Eu acho que hoje é um ótimo dia para o arrebatamento. Mas se não acontecer, porque não é no meu tempo, é no tempo perfeito de Deus. Se não acontecer hoje, se Deus quiser, estarei de volta amanhã. Ok, eu amo vocês, pessoal.